Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso projeto de podcast, eu já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. E se você é apaixonado com tecnologia, futebol, empreendedorismo e inovação, este é o seu podcast. O nosso tema de hoje, nós iremos falar sobre transformação digital, desafios e oportunidade. E o nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Nós escolhemos a dedo. Além dele trabalhar com tecnologia da informação, ele trabalha com empreendedorismo. Ele é do ramo da cerveja. Eu vou deixar ele falar, ele vai poder falar um pouco do seu processo, de como que funciona, não só na sua carreira ali como TI, mas também ali no empreendedorismo. O nosso convidado, ele tem 36 anos, gestor da área de TI do Grupo AVG há 13 anos e sócio proprietário da Olot Cervejaria. Seja muito bem-vindo, Matheus Fortini. Obrigado por aceitar o nosso convite, por chegar aqui nessa mesa de podcast, falar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho do seu lado empreendedor, né? Porque o TI, ele precisa empreender e você faz além. Além de empreender na tecnologia, você tem um projeto em paralelo. Eu gostaria que você também falasse sobre isso. Mas antes, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, cara. Prazer estar aqui conversando com você, um parceiro de área, um parceiro de desafios, então é sempre bom a gente poder trocar figurinha. Conte comigo, estou aqui para o que precisar. Obrigado. Bacana, Matheus, bacana. Antes de entrarmos aí na tecnologia, antes de falarmos aí dos desafios, das oportunidades que a transformação digital traz, né, para o mercado de TI como um todo, eu gostaria de saber quem é o Matheus, quem é você, natural de onde? Me fale sobre você, Matheus. Matheus Fortini, 36 anos, sou natural de Belo Horizonte mesmo, sou daqui. Atleticano, já que você falou de futebol, acho que é importante mencionar. Esse detalhe eu não sabia. Essa você anotar aí. Atleticano e apaixonado por tecnologia. Trabalho com tecnologia desde os meus 16 anos. Estudo tecnologia desde sempre fui um curioso. Um nerd hoje em dia, né? Que a palavra acho que seria mais adequada. E, cara, sou um cara visionário, eu acredito. Gosto de tecnologia, gosto de fazer coisas novas, gosto de criar coisas novas, gosto de trabalhar com pessoas. Então, isso tudo juntando toda essa curiosidade, essa vontade de sempre querer mais e sempre querer estudar novas coisas, não só na área de tecnologia, acabei caindo meio que de paraquedas na Olot Cervejaria. A Olot é uma criação minha, com mais um sócio, e por gostar muito de cerveja, comecei a estudar, comecei a tentar entender um pouco mais desse mercado que no começo não tem muito a ver com a parte de tecnologia, mas depois você vê que elas se encaixam, o processo de produção ele é hoje em dia bem computadorizado, bem moderno, né? A gente tem muita tecnologia embarcada em cada lata, em cada garrafa. Então hoje acaba que eu uso um pouco da expertise e da experiência que eu obtive nos meus anos de experiência de trabalho com TI efetivamente, uso também na cervejaria, então acaba que hoje está tudo meio que conectado, cerveja e TI. Que legal, Matheus, que legal. É muito bacana ver você falando, né, sobre esse processo seu aí de tecnologia, né, num ramo que você está empreendendo. Mas eu quero saber como que a tecnologia chegou na sua vida, como tudo começou? Cara, isso começou há muito tempo. Muito tempo. Eu sou da época, né? Assim, acho que somos contemporâneos nesse sentido, né? Que a gente não tinha muito acesso à tecnologia, assim, né? O máximo que a gente tinha era uma televisão, a internet engatinhava, computador poucas pessoas tinham, né? No máximo uma máquina de escrever ou um primo, um tio rico ou um amigo da escola que às vezes você sabia que ele tinha um computador, enfim. Isso foi me gerando uma certa curiosidade. Eu já era um cara que gostava muito de fuçar as coisas, efetivamente. Então, como que funciona uma televisão, um microfone? Então, eu tinha curiosidade e sempre abria as coisas, tinha essa mania de abrir, vou consertar, ou muitas das vezes estragar, né, o que estava funcionando. E isso foi me gerando uma necessidade de tentar entender de onde que veio.
E eu lembro que, assim, desde muito novo eu estudava, fazia, né, o colegial normal, ensino médio e tal, fundamental. E eu lembro que eu comecei a estudar e fazer curso de manutenção, um cursinho de programação aqui, e foi aquela vontade foi crescendo até que eu entrei no curso técnico, fiz o curso técnico na Polimig, e aí realmente eu tive certeza que era aquilo que eu queria, né? E aí daí pra frente fiz minha graduação, fiz pós, já tenho algumas especializações e tô nessa aí desde então. Que bacana, Matheus, entendendo um pouquinho aí da sua trajetória, bem ali no início, teve, assim, alguma orientação dos pais, teve alguma orientação de algum familiar para entrar na tecnologia, ou foi mesmo dessa sua mania de fuçar, como você mesmo disse, né? Talvez consertava, abria, ou talvez estragava. Isso é natural. Como foi isso, cara? Teve alguma orientação de algum familiar, algum parente, alguma pessoa próxima, talvez? Cara, isso foi de curioso. De curioso mesmo, porque assim, a minha mãe, ela sempre teve uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Na minha família, nunca tive muito incentivo dessa forma, né, de poder entender, de poder trabalhar, porque geralmente, né, os pais querem que os filhos sejam o que eles foram, ou talvez o que eles gostariam de ter sido, né, e não é o caso, não foi assim que aconteceu. Foi mais, acho que nasci com isso, é uma curiosidade que eu tinha, e depois se mostrou que realmente é uma profissão que eu consegui me encaixar muito bem, né. Eu acho que o profissional de TI, ele tem todo um perfil, né? E eu já fui meio que... Eu me vejo nesse perfil. Eu sempre fui um cara mais quieto, um cara mais caladão e tal, um cara muito observador. Eu acho que esse perfil é bem de quem é de TI. Curioso, né? É o nerd que você falou. É o nerd. E um cara antenado, né? Eu acho que tem tudo ali junto. E na hora que você vai ver, você se encaixa bem dentro daquela profissão. Então, obviamente, a TI é muito grande e tal, né? Mas quando eu comecei mais por essa parte operacional, manual. Hoje, né, um nível de gestão é totalmente diferente, mas acredito que seja por aí. Que legal, que legal. Você falou aí um pouquinho do início, né, dos estudos, os caminhos que você teve que percorrer, um curso técnico, depois ali uma graduação, fora as especializações, que é muito importante, né, para o profissional de tecnologia. Sim, sim. E com certeza nessa trajetória, nesse caminho, Matheus, eu creio que teve os desafios. Como que foi ali os desafios ali no início desse processo, na sua formação, Matheus? Os desafios são sempre, assim, no começo são assustadores, né, Fernando? Eu acho que a gente acaba... muitas das vezes achando que você vai ter uma profissão, você vai chegar no mercado de trabalho e amanhã já estou coordenando uma equipe ou estou lá desenvolvendo e está tudo muito bem, estou entregando os melhores resultados possíveis, só que na hora que você começa a trabalhar, você vê que efetivamente não é assim, né? Tudo depende muito do ecossistema que você está inserido, a empresa te ajuda muito no começo, tem empresas que não valorizam muito ou talvez não dão tanto espaço, né? Preferem um profissional mais maduro e etc. Eu já tive uma sorte muito grande, as empresas que eu trabalhei sempre foram empresas que eu posso dizer que são empresas de escola, a gente consegue entrar num nível de estágio e chegar a níveis maiores, então os desafios sempre existiram, né? Mas eles sempre tiveram respaldo de pessoas muito importantes para mim, assim, eu tive grandes gestores, tive grandes colegas de área mesmo, pares, né? E assim... desafio tem até hoje, né, cara? Você sabe disso, você que é um profissional também de gestão e tal, de tecnologia, você sabe como é que funciona, né? A gente passa por isso todo dia. Antes de vir para cá já teve o desafio de hoje, né? Mas eu acho que hoje, dentro da experiência que a gente obtém na nossa rotina, a gente começa a ficar mais fácil e você consegue vislumbrar além do desafio, né? Porque no começo é tudo muito... né, sua visão é muito turva, você tem um conhecimento muito raso, então acaba que ela é um pouco assustadora. Mas consegui sair bem, tive bons desafios na carreira, mas tive muita gente legal que me ajudou. Isso é importante, né, Matheus? Sem dúvida, sem dúvida. Sem pessoas a gente não é ninguém, nem com pares, nem hoje trabalhando com gestão efetivamente, a gente não é nada. Bacana, bacana. Antes de você entrar ali como gestor, eu queria entender um pouquinho dessa sua trajetória como um analista ou talvez como um técnico. Terminou ali talvez o curso técnico ou talvez a graduação. Como que foi esse início, antes de chegar na gestão, Matheus? Meu início nem foi com TI, efetivamente, né? Eu trabalhei com telecom um tempo.
Estava conversando até disso com o Paulo Braich recentemente, ele até se assustou, eu achou interessante, porque ele é um cara de formação de telecom, né, um amigo nosso, e assim, eu comecei como telecom técnico, de rua mesmo, então fazia instalação, apontamento de antena, aquelas configurações todas, e depois efetivamente eu entrei como TI como estagiário, num grupo de automóveis, então entrei como estágio para fazer o serviço de nível 1 mesmo, que é atendimento de campo, né, no usuário, manutenção, suporte, instalação de programas básicos, basicamente isso. E com 2 meses de estágio eles me efetivaram, eu tive essa sorte, eu digo que eu sou um sortudo, né, então eu virei um assistente, tive uma oportunidade e o meu gestor na época achou que era legal, vamos tentar, e fiquei na empresa por 1 ano. Aprendi algumas outras coisas, né? Além dessa parte do N1 que eu estava aprendendo também, 2 meses é nada, se nem adaptou na empresa direito, né? Mas estava aprendendo, vendo como é que funcionava. Tá ali no processo de formação, né, Matheus? Total. Eu estava no começo da faculdade, né? Eu tinha acabado de sair, porque na época que eu estava fazendo técnico, eu estava trabalhando com telecom. Então, depois que eu entrei na faculdade efetivamente, é que eu comecei a trabalhar. Você fez o curso de ciência da computação e depois fiz gestão de TI. Legal. E depois a minha especialização em governança de TI também. Mas aí depois eu troquei, estava como assistente, né? E trabalhei um tempinho, comecei a mexer com alguns sistemas, ERP, alguns sistemas menores, e tive a oportunidade de ir para a VG. Que bacana. Então a VG é a minha segunda empresa que eu trabalho com TI, efetivamente, né? É mesmo? Estou na VG desde 2012 e lá entrei como analista. Então foi um salto bem rápido. Analista de sistema ou analista de TI. De TI. Generalista. A empresa, por não ser uma empresa com core business de tecnologia, é tudo bem generalista nesse sentido, né? O analista de TI faz de tudo, né? De tudo um pouco. Conserta até ar-condicionado, cara? Também. Quando abre chamado, tem que consertar. A porta, tudo. Então a gente... Brincadeiras à parte, mas é o que nós enfrentamos de vez em quando, né, Matheus? Às vezes pinta ali no nosso ITGSM ali alguma demanda para ar-condicionado, consertar ali um bebedor. É complicado. E a gente tem que ir ali explicar, olha, isso não é da tecnologia. Mas enfim, a gente acaba apoiando e ajudando. Matheus, entendendo aí toda a sua trajetória, conhecendo um pouquinho da sua formação, aonde você fez ali estágio e aonde você está hoje, você desenhou a sua carreira para se tornar um gestor ou as coisas foram acontecendo de forma natural? Como que foi isso, cara? Nunca. Eu converso muito com os meninos que trabalham comigo, né? Nas nossas reuniões periódicas e tal, a gente tem o one-on-one, que a gente conversa muito, já é mais focado na pessoa, esse tete-a-tete igual a gente está tendo aqui, e tem a de equipe, né? E eu trabalho muito com vários tipos de profissionais e tal, eu já trabalhei com gente mais expansiva, gente mais tímida. E eu conto que a minha história é assim, eu sempre fui um cara que eu pensei, vou fazer TI para eu ficar quietinho no meu canto, fazendo o meu serviço. Para ninguém me incomodar. Ninguém me incomoda. Vou trabalhar numa sala com ar-condicionado e vou ficar quieto. Só que as coisas não são do jeito que a gente espera. Graças a Deus, viram em mim uma aptidão que eu nunca tinha visto, que é de uma pessoa comunicadora, uma pessoa que eu acho que consegue expor bem sua linha de raciocínio, consegue comprar e vender suas ideias. Então, eu virei um gestor meio que com a necessidade do próprio negócio, né? Foi justamente na AVG, porque eu entrei como analista e depois vi a necessidade, né? O meu gestor viu a necessidade de ter uma coordenação para o projeto, que era da época das concessionárias, depois aglutinou com o projeto de mineração. Eu até então nunca tinha trabalhado com mineração na minha vida. Então, virei um gestor, fui trabalhando isso. Esse processo não é um processo da noite para o dia. Um desafio grande, trabalhar com pessoas, motivar pessoas. Equipe, né? Gerir equipe, entender, né, a particularidade de cada um, dos negócios. Então, assim, e ver a coisa de cima, né? Eu acho assim, um dos maiores temores que eu tinha quando eu comecei é que eu estou à toa. As pessoas estão trabalhando e eu tenho que ficar fazendo o que aqui? Então, assim, é muito difícil. No começo, a gente até entender a importância da gestão, né, de poder cuidar daquilo ali, colocar as diretrizes, os indicadores, entender como é que a empresa quer, né? Porque, na verdade, a gente nada mais é do que um ponto entre a diretoria, né, os stakeholders e o pessoal de campo, nossa equipe que está ali lutando todo dia, para poder passar qualquer ideia do negócio e poder colocar isso em forma de
bits e bytes, que é no caso da TI. Então, assim, hoje eu me sinto totalmente realizado, não consigo me ver trabalhando com outra coisa que não seja a parte de gestão de TI. Que legal, Matheus. Um ponto que me chamou a atenção, além de escutar a sua trajetória, né, o seu processo de formação, né, a sua chegada na VG como analista, e o board entendeu ali a necessidade de ter um gestor e te classificou. Como que foi o seu início como gestor ali? Tomou um susto? Como que foi, Matheus? Foi bem assustador. Bem assustador, porque no começo é aquilo que eu falei, a gente não sabe muito para onde tem que ir, nem como conduzir, mas as necessidades estão ali. Então, assim, eu tinha um colaborador comigo, e eu já ficava meio... Porque a gente está acostumado a ter pares, né, Fernando? E em determinado momento você tem que puxar a orelha, falar, ó, não é isso, eu tenho que fazer isso de hora. A gente está pensando em trabalhar assim, assado, muitas das vezes a pessoa vai vir te confrontar, né? Não significa que está errado, a gente tem que ter um diálogo, é importante esse diálogo, mas para quem está iniciando, às vezes é um pouco desafiador, um pouco assustador, né? Então, assim, eu fiquei um bom tempo como coordenador até assumir a cadeira da gerência da área, né? Hoje tem mais pessoas que trabalham comigo e tal, e eu acho que isso hoje é mais comum, mais transparente, mais simples, né, essa comunicação. Mas eu acho que o que mais foi o desafio na época foi comunicar. Comunicação. Porque é aquele cara que vem do histórico de um cara muito técnico, que tem um conhecimento de sentar e pegar aquele negócio, vou resolver, independente do que seja, mesmo sem saber, eu vou estudar, vou resolver, mas no canto ali, né? A partir de um determinado momento você está cuidando de uma outra pessoa, está tendo que dar um reporte direto para uma gerência, para uma diretoria, isso tem um peso, né? Saber se comunicar, vender um projeto, vender uma ideia, estou precisando disso, estou precisando daquilo, como que vende, como que eu levo isso, né? Então, assim, hoje eu tenho muito a agradecer, né? O meu gestor de hoje, que é o Marcelo, ele é o mesmo gestor da época que eu iniciei na VG, e ele me ajudou muito nesse sentido, de como se portar, como trazer as informações que são relevantes aos olhos. Você teve orientações? Tive, muito, muito. Errei muito até chegar no nível que eu acho que hoje é um nível de excelência de trabalho que é feito e tudo mais, mas errei muito e tive a paciência, é por isso que eu falei que eu tive sorte de várias pessoas que me ajudaram nesse processo, entendeu? Que bacana, Matheus, que bacana. Já entendendo aí esse lado seu como gestor, como você enxerga a importância da tecnologia no seu mercado de atuação? Né, na sua apresentação, nós falamos que você hoje é gerente de TI do Grupo AVG. Uhum. Como que você enxerga a tecnologia nesse mercado que você atua hoje? Hoje são alguns mercados, né, que eu trabalho, né? E isso eu falo pela AVG, porque a AVG hoje é uma empresa que tem muitos segmentos, né? Ela trabalha no ramo de mineração, siderurgia, trabalha com automóveis, trabalha com florestas, tem aras, tem vários segmentos, assim, eu trabalho com muita coisa, além agora desse braço que é fora da organização da VG, que é a Olut, né, que é um projeto pessoal. Então, assim, tecnologia hoje é tudo, né, Fernando? Eu acho que para as empresas alcançarem o que elas estão almejando, independente do tamanho da organização, uma padaria hoje, ela tem um sisteminha que faz o controle de entrada e saída do saquinho de leite dela lá, da bala, ela tem uma inteligência ali, uma tecnologia mínima que seja, mas ela tem, então é necessário. Total. Num projeto igual ao da VG, por exemplo, um projeto audacioso de ser uma das 5 maiores mineradoras do Brasil e tal, eu acho que é mais do que necessário, porque mineração é um processo complexo, é um processo grande, é um processo que mexe com equipamentos grandes, né? Então existe toda uma parte de segurança naquilo ali. Então, é necessário que tudo funcione da melhor forma possível, que as engrenagens estejam bem ajustadas, sabe? Então, hoje é primordial que a gente tenha tecnologia em todos os segmentos. E, além disso, né, o desafio, né, trabalhando na VG é poder conectar esses segmentos, né? São segmentos totalmente diferentes, mas a gente tem uma necessidade muito grande de trazer essa informação, né? Trazer essa informação para os tomadores de decisão, né? Que são nossa diretoria, presidência, enfim. Então, sem tecnologia a gente não conseguiria compilar isso, né? Como é que eu trago os dados, por exemplo, de faturamento de uma mina e coloco junto com de uma concessionária? Precisaria de um corpo muito grande de pessoas. Obviamente, hoje a gente tem essas pessoas que dão entradas no sistema, mas o sistema compila isso em forma de relatório, forma de tela, BI com dashes, enfim. Então,
Sem tecnologia, eu acho que a gente hoje não vai para lugar nenhum. Que bacana ouvir isso de você. Você mencionou sobre desafios. E a nossa próxima pergunta tem a ver com desafio, e ela é a seguinte: quais os desafios que você enfrentou ou enfrenta no mercado que você atua hoje? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, Matheus? Porque muitas das vezes nós, como gestores, nós enfrentamos certas dificuldades para apresentar ali talvez um projeto, para solicitar um novo investimento, um orçamento novo. E eu queria entender de você, no mercado que você atua, quais as dificuldades relacionadas à tecnologia que você mais enfrentou? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, desafios assim que eu vejo é a gente conseguir se inteirar do meio em que a gente está inserido. Conhecer bem o negócio. Exatamente. Isso aí a gente não consegue trabalhar com tecnologia hoje, né, da cadeira que a gente dispõe, sem entender o que você está fazendo. E o que você está fazendo não é só ficar lá no CPD arrumando um switch ou configurando um servidor, entendeu? Então, assim, é importante você entender do negócio e se atualizar, né? Então, hoje, para mim, o mais difícil é conseguir estar atualizado e conseguir ter tempo, talvez, e disponibilidade para poder entender cada nicho do negócio. Como eu te falei, são muitas áreas, muitos processos, então acaba que é meio que impossível entender de tudo, né? E outra, nós temos vários especialistas, né? Na mineração a gente tem engenheiros, geotécnicos, tem uma série de funções que são muito complexas e que obviamente eu não tenho conhecimento nem embasamento para poder ditar regras ou entender a fundo a função de cada um. Mas eu tento sempre estudar e pegar um pouco de cada um nas reuniões que a gente participa, e-mails ou projetos efetivamente que são necessários, né? Agora, trazendo em relação a desafios, é muito difícil traduzir a linguagem, o tecniquez do TI, para uma linguagem que seja entendível. Uma linguagem mais voltada para o negócio. Para o negócio, porque eu vejo assim, eu acho que a gente é meio que o mecânico. Quando você chega no carro e o cara olha para você, coça a cabeça e fala, putz. E aí ele te fala um tanto de coisa, você fala, eu vou acreditar nesse cara e pagar 5 mil para arrumar meu carro ou eu vou embora com meu carro estragado? Então, assim, é um negócio meio complicado. Eu acho que é difícil e eu acho que é uma função do gestor fazer essa leitura e conseguir entender. Por isso que eu falo que a gente tem que saber onde que a gente está inserido, porque cada diretoria, cada, né, equipe, ela tem uma forma de conversar, né? Você vai ter uma gestão que às vezes ela é um pouco mais tecnológica, outra menos. Num segmento ele é mais para frente, o outro é mais retraído. Então, assim, a gente tem que aprender a conversar para vender nossos projetos. Você falou de dificuldade de vender, né, de comunicar, e isso é primordial. Para eu chegar e te ofertar o porquê que a gente tem que fazer um investimento num equipamento que muitas das vezes, aos olhos de quem está lá, pô, o que eu ganho com isso, né? Então, acho que o mais difícil é a comunicação. Legal. Como você hoje trabalha num grupo, né, onde tem vários segmentos ali, né? Eu queria saber o dia a dia de vocês como TI para atender o grupo. Claro, cada um tem ali suas particularidades, mas eu queria saber como é que é o dia a dia de vocês. Desafio de gerenciar a equipe, enfim, como que é o dia a dia de vocês? Como que vocês tocam isso? Você mencionou do one-on-one que vocês fazem lá, né, nas reuniões. Eu quero saber como é que é o dia a dia lá de vocês para atender essa galera toda. Cara, é legal, assim, porque não é monótono, não é monótono, isso eu posso te dar certeza, não tem um dia que é igual ao outro. Quando você fala é legal é porque tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho. Trabalho é o tempo inteiro. Só que o trabalho é muito dinâmico. Então, assim, hoje, por sermos uma empresa que é de vários negócios, a gente é uma TI que ela é generalista. Então, é legal porque em todo momento você consegue ver situações diferentes em áreas diferentes dentro da TI. Obviamente, a gente não tem uma especialização, talvez, a fundo que uma empresa de tecnologia tem. De ter um cara que é um DBA, um cara que é um analista de infra, né? O cara que vai escovar bits ali, né? A gente não tem. Mas a gente tem um pessoal, um corpo ali muito interessante que consegue fazer desde a parte mais básica de uma manutenção simples que seja até uma configuração, uma mais manutenção complexa, no banco, uma atualização do sistema. A gente consegue fazer muita coisa. Então, assim, é dinâmico. A rotina é totalmente dinâmica. A equipe hoje atende tudo. Então, assim, existe, obviamente, uma fila de chamados e tudo mais. As equipes abrem, tem a necessidade de XYZ,
Então, desde uma troca de mouse até nós vamos abrir uma empresa nova, tem chamado desse tipo aberto lá. Se abrir agora, você vai conseguir ver. Então, são coisas que a gente consegue trabalhar. É um desafio poder treinar todo mundo para fazer tudo. Isso é difícil. Porque nem todo mundo tem aptidão para tudo. Eu falo por mim, tem muita coisa que eu gostaria de fazer e não consigo, não sei, ou tenho uma dificuldade maior do que eu vejo um menino com 18 anos chega lá e faz, com uma facilidade muito grande. Então, eu acho que o difícil é colocar todo mundo no mesmo nível hoje para trabalhar. O one-on-one que a gente tem é justamente para a gente poder entender um pouco da dificuldade de cada um na particularidade dele, né? Conversar com a pessoa, o que você está precisando, o que eu posso te ajudar, eu como gestor, e o que eu como Matheus sem o crachá posso te ajudar também. Porque muitas das vezes a pessoa, às vezes numa reunião, numa mesa com várias pessoas... Ela não consegue se abrir, né? Exatamente. Não vai nem se abrir. E não faz muito sentido se expor dessa forma, né? Verdade. Então, essa reunião eu faço quinzenal. Converso com todo mundo, meia hora para cada e vamos conversar, vamos entender. Às vezes a gente não fala nada de tecnologia. Às vezes tem coisas que realmente a gente tem que alinhar. Mas aí é engraçado, porque pouco tempo depois você já vê isso ali, na linha de frente, o resultado efetivo dessa tratativa, entendeu? Então, eu acho que é legal e eu acho que é difícil hoje a gente colocar todo mundo no mesmo nível, assim, para trabalhar. Não falo, obviamente, de nível de conhecimento, né, Fernando? Porque a gente tem assistente, tem analista, tem supervisão, tem tudo quanto há. Então, não tem como, realmente. Mas eu falo de todo mundo estar inserido no processo e entender o que a gente está fazendo. O que nos faz aqui hoje ser a VG e qual que é a nossa obrigação aqui? É entender um pouco de cada coisa que a gente tem aqui dentro, cada área, e conseguir atender os nossos clientes final, que são os usuários da empresa, né? Então, assim, a rotina é dinâmica, é desafiadora, mas é muito prazerosa, porque tem muita coisa. E todo dia a gente aprende alguma coisa nova, é bacana. Que interessante escutar isso de você, Matheus, que bacana. Como o nosso tema é transformação digital, tentando entender ali quais são os desafios e as oportunidades, falando sobre isso... O gestor hoje que está perdido nesse processo de transformação digital, como nós podemos orientar ele? Primeira coisa é ele entender o que é transformação digital, né? Porque tem umas palavras bonitas, né? Ela é uma dessas, né? Expressões bonitas. É entender o que é. Transformação digital nada mais é do que você trabalhar de forma disruptiva, né? É pensar diferente do que está sendo feito. Então isso acontece muito hoje, né? Tem várias formas de você trabalhar com transformação digital. Por exemplo, um exemplo que me veio à mente, o Uber. O Uber é uma transformação digital, um case interessantíssimo. É uma empresa, maior empresa de transporte do mundo que não tem um carro. Isso é pensar fora. Como é que você vai ter uma empresa de transporte sem ter um carro, né? Então, assim, trazendo para a realidade nossa da empresa, é entender o que está acontecendo ali todo dia. Como que funciona? Em que eu posso ajudar? O que eu posso melhorar? Você vê um cara sentado ali que ele demora 5 dias para fazer um trabalho de uma planilha, braçal, sofrido, suscetível a erro. Como que eu vou resolver isso? Tem formas da TI ajudar. Então, assim, às vezes é uma coisa simples que você consegue ali ajustar, é um relatório que você cria no sistema para o cara, fala, os dados são todos aqui, cara, em vez de você ficar digitando tudo, eu consigo compilar isso, você vai apertar 2 botões, digitar a data e sai pronto o seu relatório. Você ganhou 5 dias para você entregar uma outra tarefa. Isso é o básico. Né? Depende muito, obviamente, do nível de maturidade da companhia, né? Tem empresas que não trabalham com nada relacionado à transformação digital, melhoria de processo e tudo mais. E tem empresas que estão no nível top de trabalho, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo para quem está querendo, né, fazer alguma coisa diferente é entender onde que você está. Entenda o que você está fazendo, entenda a importância da TI junto ao negócio e tente conectar a TI com o negócio. Isso é o mais importante. Entender não só os gaps, mas fazer parte daquele corpo docente ali da empresa, entendeu? Saber o que está acontecendo, como que a gente pode ajudar, quais as dificuldades que a empresa tem, porque muitas das vezes a gente acaba entrando na nossa sala ali, Fernando, e a nossa dificuldade é uma configuração que eu não sei fazer, é uma VLAN que deu errado, é um firewall que deu pau, enfim. E às vezes o negócio está bem maior. Então, assim, às vezes a gente tem que tentar entender o que o negócio pede para a gente poder trazer para dentro de casa e transformar aquilo em tecnologia. Isso é transformação digital. Não precisa
ir muito longe, entendeu? O caso do Excel é um case que eu acho interessantíssimo. Dá pra gente trabalhar nesse sentido. Que bacana, que bacana. Saindo desse papo técnico nosso, eu queria entender essa sua nova empreitada aí com a Olot, como que tudo começou. Fale um pouquinho sobre. A Olot é uma paixão, né? Ela não chamava Olot, obviamente, ela não tinha um nome, né? Mas assim, cara, eu sou um apaixonado por cerveja, acho que como todo brasileiro, amo cerveja. E me vi numa situação assim de, né, quando a gente é mais novo e sai muito, acaba que tem acesso a muitas bebidas, a diversão e tudo mais. E comecei a ver que aquilo estava um pouco massificado demais. Então, assim, o meu paladar já foi ficando meio saturado, essa é a palavra, de tomar sempre as mesmas cervejas e tal. E comecei a estudar. Cursinho aqui, cursinho ali. E falei, vou tentar fazer uma cerveja e tal. Conversei com um amigo meu, que trabalhava comigo na época, lá na VG, inclusive. E falamos, vamos fazer? Vamos. E sentamos, fomos fazer. Vocês começaram a fazer mesmo? Fabricar? Começamos a fabricar em casa. Fazer Sério, na panelinha cara? Do fogão. Sério mesmo? Deu tudo errado, muitas vezes. Como tudo na vida, a gente sempre tem um desafio de... Acho que o mais difícil é dar o start, sabe, Fernando? Em tudo. Tudo. Sair da inércia e colocar em movimento é o mais difícil. Então a gente foi fazer, tava dando errado, falamos, temos que estudar mais. E fomos fazendo curso. Básico, intermediário e avançado. Depois fiz um de avançado, fiz um de sommelier de cerveja, fiz algumas coisas. E aí, dando cerveja para um, dando cerveja para outro, cada vez mais a demanda ia aumentando, as pessoas, pô, a cerveja é boa e tal. E aí um amigo me chamou para fazer, vamos fazer uma empresa mesmo, e fabricar cerveja e tal, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, não sei o quê. Eu falei, cara, interessante, mas isso é bem fora, né, do que a gente trabalha. O seu sócio também é da tecnologia? Somos pessoas de TI. E o terceiro sócio é um cara que mexe com engenharia, então não tem nada a ver. E aí, mas conversando, tudo se entende. E optamos por abrir a empresa e comecei a fazer, cara. E aí, estudar mais, dedicar mais, ver como é que é. Aí é totalmente diferente o negócio. Antes a gente fazia em casa, podia ter problema, podia ter algum errinho ali, outro aqui. Hoje não, hoje você fabrica, você tem um mapa, que é um registro do Ministério da Agricultura, que te obriga a ter processos, obriga aquilo ali a um alimento, aquilo tem que ser um negócio controlado, né, um negócio sério. Então, assim, muda, o tamanho muda. Antes eu comecei fazendo 20 litros de cerveja em casa. Isso aos nossos ouvidos parece grande, mas é muito pouco. Você tem um trabalho de um mês para terminar uma cerveja e ela te entrega poucas garrafas ali, porque você tem uma perda grande e tudo mais. É um processo demorado, Matheus? É um processo complexo. O processo de cerveja é uma alquimia, cara. É uma alquimia, porque assim, você fazer um alimento, fazer um prato de comida, você vê que é uma coisa que você demanda tempo, demanda dedicação, demanda inspiração, demanda ingredientes. Você tem que pegar um daqui, porque você sabe o que vai acontecer ali e tal. Você criar é sempre difícil, porque para você criar, você vai ter que ter muito erro no caminho até chegar naquele resultado, né? Então, houveram tentativas e tal de montar ali até que chegasse nas receitas que hoje a gente trabalha. Mas hoje é um processo de 20 e poucos dias para você entregar uma cerveja para o cliente final. Imagina você fazendo isso em casa, na mão, controlando. Não dá, cara. É complicadíssimo. É complicado. Apesar de ser muito prazeroso. Pode parecer que não, mas é muito mesmo, prazeroso. Cara. Então, o processo de fábrica hoje é um processo que basicamente é ao mesmo tempo, né? Obviamente, cervejarias muito grandes, elas conseguem encurtar esse tempo pela tecnologia que elas têm embarcada no negócio, né? Mas hoje, pra gente, mais ou menos uns 20, 25 dias pra você ter um produto pronto. Então, é um trabalhão. Que legal, cara, que legal. E eu costumo dizer, nós conversamos nos bastidores, que tecnologia, cerveja e futebol tem tudo a ver. Tudo a ver. E eu queria entender de você qual que é o diferencial de vocês, né, como cervejeiros. Hoje, cara, eu tenho muito orgulho de falar que a Olot é uma cervejaria. Primeiro, é uma cervejaria com a pegada viking. Me conta melhor sobre isso, cara. Porque é bem diferente, né? Você pensar, o cara é mineiro e tal, e ele abre uma cervejaria viking. Eu sempre fui o nerd, então eu sempre fui aficionado por cultura, sempre fui um cara muito estudioso, sempre fui um cara que leu bastante. E assim,
eu queria montar alguma coisa que fosse simples e, ao mesmo tempo, fosse sofisticado. Olut é um nome super curto, é um nome que significa cerveja, nada mais que isso, em finlandês, mas é um nome curto, fácil de lembrar, um nome bonito, forte, e eu sempre gostei dessa pegada viking. Eu acho que é muito temática e tal, e eu acho que, aos nossos olhos, ela é legal, gera uma curiosidade interessante e tal. Então, eu optei por trabalhar dessa forma. Falei, vamos fazer, eu quero pôr nomes, quero fazer rótulos coloridos, bonitos e que remetam à história. Então, cada cerveja tem uma história associada com o Deus que carrega aquele rótulo, entendeu? Então, hoje a gente tem 3 rótulos, que eu tenho o Odin, que é o pai de todos, então, obviamente, ele é a Pilsen, a cerveja mais comercializada do mundo. Tem a Sigel, que é a deusa do sol, que é a nossa Cream Ale, e tem o Thor, que é a IPA. A IPA é uma cerveja, para quem conhece, uma cerveja com um amargor mais apurado, então virou o Thor, o deus do raio, forte e tudo mais. Então, tem uma história, obviamente, mais elaborada no nosso Instagram e tudo mais, mas a ideia, né, o que nos torna diferenciados, né, em relação ao mercado, primeiramente, é o nosso produto. É um produto feito com materiais de primeiríssima linha, insumos, grande parte deles são importados, são insumos muito bons e a gente hoje trabalha com uma linha premium para todas as receitas. Então tem um processo de qualidade para que os clientes, né, de vocês possam ali ter essa confiabilidade, né, no produto que vocês estão... Sem dúvida. Que legal isso, cara. E o produto é diferente. É diferente. Aí realmente é experimentando para saber. Porque isso pode ser um charlatanismo muito grande, mas é um produto diferente do que tem no mercado. Você não vai encontrar nada parecido, porque foca muito na qualidade final do produto. Então, assim, hoje a gente tem, obviamente, milhões de cervejarias, cada uma com sua qualidade, mas a nossa, eu entendo que o diferencial dela é entregar qualidade. Além de entregar uma história muito legal, embarcada, né? Então, cada gole que você dá numa cerveja, você está levando um pouco de história para dentro também. Então, hoje a nossa diferença é essa. Que legal. Então, eu gostaria que você já falasse exatamente para essa câmera aqui, ó, aonde que os nossos ouvintes, né, o cara que é apaixonado com tecnologia, o cara que gosta de futebol, o cara que quer comprar essa cerveja. Aonde ele vai encontrar? Então aproveita para poder deixar o Instagram aqui. Galera, nós vamos deixar todas as informações aqui, o link, o Instagram dos caras, o trabalho que eles vêm desenvolvendo, como vocês vão poder fazer seu pedido. Então, o Matheus vai falar aqui aonde você vai comprar o seu kit ali para poder degustar ali. Hoje a nossa venda preferencial, né, da Olut, ela é pelo WhatsApp, né? Então nós temos um WhatsApp na nossa página. A nossa página é olut.cervejaria. OLUT.cervejaria, e temos também o Facebook, mas as tratativas, né, e as divulgações, obviamente, são feitas de uma forma mais expansiva no Instagram. Então, hoje a gente tem o Insta, que tem as postagens, novidades, eventos que a gente faz e tudo mais. As compras podem ser feitas pelo WhatsApp ou em algumas lojas e supermercados, enfim. Hoje a gente ainda está bem restrito. Já tem disponível em supermercados? Supermercados também, pequenos, né? Mas assim, hoje o nosso maior cliente hoje é a Mamãe Bebidas, que é ali na Floresta. Hoje a gente está comercializando a nossa cerveja em garrafa lá. Em breve a gente vai ter o chopp também. E tem alguns empórios que tem. Então, assim, a gente aos pouquinhos está conseguindo alcançar o público e ter esse espaço, né? Mas para quem é pessoa física e tal, não quer sair de casa, tem o WhatsApp, a gente consegue fazer a entrega, isso aí é tudo... Região de BH, Contagem, como é que seria isso, Matheus? BH e região metropolitana. Que legal. Em breve vamos atender o restante do estado e o Brasil inteiro, que a gente está começando a trabalhar agora com o e-commerce. Que legal. Está sendo desenvolvido pela equipe de TI da Olut, que no caso sou eu. TI de um homem só, Matheus? TI de um homem só, por enquanto. Então, estou trabalhando nesse sentido. Em breve vai ter o e-commerce aí, e aí qualquer um de qualquer lugar do Brasil vai poder usufruir da nossa cerveja. Que bacana. Galera, nós vamos deixar todas as informações aqui da Olut Cervejaria. Então você vai poder entrar no Instagram dos caras, conhecer o que eles vêm desenvolvendo e, é claro, fazer o seu pedido. Deixaremos todas as informações aqui. Beleza? Ó, corre lá e fala que vocês ouviram isso do Tecnologia em Curso. Beleza? Matheus, voltando aqui para o nosso tema, eu queria falar de mercado contigo. Vamos lá. Dica para quem está começando.
Cara, começando na área de TI. Exatamente. Na área de TI, não de cerveja, não tô brincando. Se você quiser trabalhar com cerveja, esse cara aqui também pode te ajudar. Posso tentar, mas ainda não tenho tanta bagagem. Na área de TI. Cara, na área de TI é você ser um cara sempre disponível. É a primeira parte do processo para você ser uma pessoa bem aceita, né? Eu acho que isso serve não só para a empresa, mas serve também para a sua vida, né? Eu acho que uma pessoa disponível, que abre as portas para os outros, sempre vai ter espaço, né? Mas assim, para a parte de TI, efetivamente, estude, né? Procure. Hoje, obviamente, é muito importante a pessoa ter uma graduação, ter uma especialização, mas é importante também hoje ter, né, procurar espaço igual esse seu. É muito legal. Hoje a gente tem acesso qualquer hora, qualquer lugar. Então, o YouTube é uma ferramenta hoje magnífica para poder encurtar espaços. Às vezes você está com o tempo meio corrido, você trabalha em outra profissão, ou você está, né, apertado financeiramente. Cara, isso aqui é uma coisa, é uma aula, vai te atualizar, né? Você vai conseguir aprender muita coisa legal. Então, assim, eu acho que ter interesse, né? Ter interesse efetivamente, ver se aquilo é que você quer, né? Muitas das vezes a gente tende a querer escolher uma área para seguir, né? Dentro da TI você tem várias áreas, você sabe disso. Então eu acho que é tentar estudar um pouquinho, ler um pouco, ver. O que faz sentido ali para aquela pessoa. Tentar conectar com pessoas que sejam, talvez, eu gosto mais, talvez, da área de programação, ver se tem algum conhecido, que tem alguém que pode te apresentar, conversar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é o primeiro passo, é entender se realmente é aquilo que você quer e ter curiosidade e paixão por aquilo. Eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer coisa que você vai fazer na vida. Se você tiver paixão e curiosidade, você vai conseguir alcançar o que você quer. Que bacana, que bacana. Matheus, nós falamos de gestão de tecnologia, falamos de empreendedorismo, né, o mercado aí da cerveja que você tem atuado muito bem. Você acabou de dar aí dicas, insights valiosos, né, para quem está começando. Fora tecnologia, fora cerveja, como que é o Matheus no dia a dia? Deixa um pouquinho essa caixinha da tecnologia, apesar que as telas, né, estão sempre ali nas nossas mãos, mas vamos deixar um pouquinho a tecnologia. Talvez o copo da cerveja pode estar ali do lado, mas... É bom. Como que é o Matheus aí, hobby? Como é que é, cara? O dia a dia, como é que é? Cara, eu sou bem tranquilo, bem caseiro. Eu moro no Vale do Sol, ali em Nova Lima, então é uma região muito tranquila. Moro perto de um polo gastronômico muito grande, que é o Jardim Canadá, de cervejas, né? Mas eu sou um cara caseiro, gosto de ficar em casa, gosto de ficar com minha esposa, meus cachorros, mas gosto de sair, gosto de ir pra bar, obviamente. Sou um Belo Horizontino nato, então conheço vários botecos, gosto bastante. Gosto de assistir, obviamente, aos jogos do Galo, seja em loco ou na TV. Então, assim, meus hobbies, eles são simples. Eu sou uma pessoa que gosta mais de conversar, fazer um churrasco, modéstia à parte, sou bom com churrasco também, viu, Fernando? Depois eu cerveja, tenho que te apresentar. Cara, já tá fazendo um convite, cara? É um convite, com certeza. Tomar uma wallet e comer uma carne boa, acho que tem tudo a ver. Legal, cara, legal. Matheus, obrigado, cara. Eu quero já finalizar aqui contigo. Gostaria de saber de você, né, perspectivas, planos futuros, tanto como a sua carreira hoje como gestor de tecnologia, hoje também ali como um dos responsáveis pela Wallet. Cara, fala para nós perspectivas, planos futuros. Vamos lá. Cara, hoje dentro da AVG eu tenho muitos planos. A AVG é uma empresa hoje que me dá uma possibilidade muito grande de entregar e de pensar, né, fora da caixa, trazendo para a parte da transformação digital. A minha ideia é que cada vez mais a gente consiga criar processos automatizados, consiga inserir a tecnologia na vida das pessoas, né? A gente tem uma equipe muito interessante, gente que gosta de tecnologia, que muitas das vezes não é ajudada por ela. Então, assim, eu quero cada vez mais poder trazer isso para a empresa, não só a nível de resultados efetivamente, né? Os resultados ali financeiros e tudo mais, obviamente eles são importantes na organização, senão ela nem existiria, mas também para poder facilitar, para poder trazer qualidade para as pessoas, né? Eu acho que assim como foi na pandemia, que todo mundo conseguiu entender a importância da tecnologia efetivamente, né? Por que se investe tanto e se a gente não põe a mão, não é palpável, um belo dia fecha tudo e você consegue trabalhar da mesma forma na sua casa. Então, quero
mostrar para as pessoas que tecnologia pode ser importante, pode te ajudar a melhorar a sua vida, pode melhorar não só a sua vida no trabalho, mas sua vida pessoal também. Então, assim, eu acho que tem espaço, tem muita coisa para a gente fazer, a empresa tem crescido muito, então eu quero trazer isso, talvez em treinamentos, palestras, seja uma coisa mais frequente para a gente poder conversar mais e trazer isso de forma mais prática, mais leve, para não ficar um negócio tão pesado e só pessoas técnicas podem conversar. Então a minha ideia é trazer isso de uma forma mais simples para as pessoas. E da Olut, cara, é continuar nosso trabalho. A gente tem 1 ano e pouco de empresa efetiva mesmo, né? Antes, são 5 anos fazendo no porão de casa até sair e pôr a cara para fora. E hoje é tentar alcançar mercado, entender efetivamente até onde que a gente pode chegar, qual que é o nosso público mesmo, né? Hoje a gente tem entrado em vários lugares, tem conseguido, graças a Deus, muita gente nos ajudar e colocar nosso produto nas prateleiras, mas fazer isso chegar mesmo às pessoas, entender, né, o que é que as pessoas, né, estão procurando. Eu acho que a gente tem uma missão muito interessante, que é desmistificar a cerveja. Da mesma forma que eu gosto muito de tornar a TI mais prática, eu gosto de trabalhar com a Olut de forma mais prática. Uma cerveja não precisa ser uma coisa complicada, que você tem que cheirar, balançar e tal. Ela pode te entregar muito sendo fácil de tomar. Então, é isso que a gente quer fazer. Entregar um produto bom, simples e que agrade as pessoas que estão consumindo ele. Então, eu acho que no final das contas, igual você falou, tá tudo conectado. Que legal, cara, que legal. Gostaria de fazer algum agradecimento? Queria xingar alguém? Não, xingar não. Xingar acho que hoje não precisa. Hoje foi um dia bem tranquilo. Não, eu queria te agradecer, cara, pela oportunidade, pelo espaço. Falar de tecnologia é um prazer. Tecnologia e cerveja. E cerveja. Aí você traz o plus. É um prazer, cara. Eu queria te agradecer pela oportunidade, agradecer pelo espaço. E, assim, conte comigo porque precisar, não só na parte de tecnologia, mas precisar também de um happy hour, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado você, Matheus. Te agradeço, tá, por ter contado um pouco da sua trajetória, né, o seu lado empreendedor, como TI, como cervejeiro. Eu te agradeço. Para mim foi assim uma experiência muito bacana fazer esse mix aí, TI, futebol, cerveja, muito legal, cara. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, conte comigo. E é isso aí, pessoal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já vou pedir para você curtir esse vídeo e vai lá, assina o sininho lá da notificação para você receber todas as novidades que nós estamos divulgando aqui no nosso podcast. Segue a gente nas nossas redes sociais. Corre lá no Spotify, dá 5 estrelinhas, que vai ser muito bacana. E, é claro, compartilhe os nossos conteúdos. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Bye.